Hello students, hello boys and girls, hello people. How do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal. Hoje veremos um assunto importante que não se encontra na sequência normal do livro. Só vai aparecer aqui na página 24 do volume 4, que é o Simple Future, isso numa pequena revisão. Review Future Forms, ok? Então vamos lá, vamos dar uma lida. Está bem resumido aqui, mas nós também temos um material adicional para explicar melhor esse assunto. Então let's go. Diz assim, Review Future Forms. E já começa com uma questão que ao mesmo tempo é também explicativa. Tenham comigo. There are different structures for talking about the future in English. One of them is highlighted in the following sentence, taken from the audio in the Let's Listen section. Check it out and identify the idea it states. Então nós temos aqui a caixa de texto, diz assim: Sophie, think I always find myself in one situation. I'm quite an awkward person. Então nessa questão ele diz o seguinte, há diferentes estruturas para falar sobre o futuro em inglês. Uma delas é destacada nas seguintes frases: retirada do áudio in the Let's Listen section. Verifique, identifique a ideia central. Então nós temos aqui a frase que foi retirada do áudio, que diz o seguinte, é a Sofia falando, é a Sophie. Eu sempre me encontro em uma situação. Eu sempre serei uma pessoa estranha. Então aqui nessa frase nós temos, a presença do will, está na forma abreviada. Think always, indicando o futuro. E ele quer saber, qual é a ideia central. E nós temos aqui a resposta, já está marcado. Diz o seguinte: prediction or expectation. Something we believe that will happen. Então, a ideia de predição ou expectativa de algo que nós acreditamos que irá acontecer. Então, é nessa situação que se aplica o Simple Future com will, ok? Temos aqui, a segunda questão, diz o seguinte: Can you think of two other sentences that exemplify the other uses of will? Discuss in pairs and write them below. Então ele diz o seguinte aqui: você pode pensar em duas outras frases que exemplifiquem outros usos do will. Converse em pares e escreva abaixo. Então, se você conhece, se você lembra de duas frases que possam dar exemplo, podem escrever aqui duas frases com a partícula will, ok? Vamos em frente. Aqui também temos, uma caixa de texto falando um pouco do shall. Diz assim: shall can replace will when the subject is I or we. It's a bit more formal. Shall I invite Tony to come with us? We shall ask them for more information about the concert. Então, o shall pode substituir o will quando o sujeito é eu ou nós. É um pouco mais formal. Então você pode trocar o will por shall quando o sujeito for I ou we, ok? Aqui temos dois exemplos,
Convidarei Tony para ir com a gente, conosco. Nós pediremos a eles mais informações sobre o concerto. Ok? E aqui temos a terceira questão. Diz o seguinte, ó. Do you remember the structure of sentence with will? Complete the chart with words from the box. Then write one more sentence as an example for each form. Está perguntando, ó, você lembra a estrutura das frases com will? Complete o quadro com palavras da caixa. Então escreva uma ou mais frases como exemplo para cada forma. E aí ele dá aqui a caixa de texto com not subject will. E é para nós completarmos aqui, ó, o quadro explicativo com as estruturas das formas afirmativa, negativa e interrogativa do Simple Future com will. Ok? Já tem aqui as respostas, vamos ler. Ó. Diz assim, affirmative. A estrutura afirmativa é subject plus will plus verb in the base form. Aí temos o exemplo aqui, ó. Jen will help me with this. Diz assim, ó. Afirmativa. Sujeito mais will mais o verbo na forma base. Exemplo. Jen irá me ajudar com isso. Forma negativa. A estrutura da forma negativa. Subject plus want, will not, plus verb in the base form. Jen won't help me with this. Então, a estrutura da negativa é sujeito mais won't, que é a forma abreviada de will mais not, mais o verbo na sua forma base. Exemplo, Jen não irá me ajudar com isso. E a forma interrogativa, a estrutura é will plus subject plus verb in the base form plus interrogation. Exemplo, will Jen help me with this? Ou seja, é o will mais o sujeito mais o verbo na forma base, ou seja, a frase vai começar com will, ok? Ela não vai começar mais com o sujeito, como é o caso da forma afirmativa e da negativa. Na interrogativa você começa com o will, e o sujeito vem depois e em seguida o verbo principal, alright? Então tá aí o resumo do Simple Future com o will. Vamos ver agora o material que eu separei para explicar melhor este assunto. Let's go! Então aqui, ó, Simple Future, futuro simples, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O Simple Future pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares will, que é o que a lição nos mostrou, né? E shall. E também a estrutura going to são as partículas, ou seja, os auxiliares para a formação do futuro simples. Vamos ver o futuro com will. Geralmente usamos o will para indicar uma ideia do futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Regras de formação e exemplos. Forma afirmativa. A formação de frases do futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais a partícula will,
mais o verbo principal no infinitivo, sem o to e o complemento. Aqui nós temos dois exemplos. They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída, após pronomes pessoais. Para isso, basta utilizar o apóstrofe LL no lugar de will. Exemplos: I will visit my cousin tomorrow. Você pode fazer na forma abreviada, vai ficar I will visit my cousin tomorrow. Visitarei minha prima amanhã. Segundo exemplo, they will arrive at night. They will arrive at night. Eles chegarão de noite. Vamos agora para a forma negativa. A formação de frases no futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais will mais a partícula not mais o verbo principal no infinitivo sem o to mais o complemento. Parece meio complicado tudo isso aqui, mas na prática, na frase é bem simples. Como mostra aqui os exemplos. They é o sujeito, o pronome. Will, a partícula do futuro. Not, a partícula de negação. Aqui o verbo principal, buy, que é o verbo comprar, sem to, e o complemento, a new house. Traduzindo vai ficar: eles não comprarão uma casa. Segundo exemplo, we will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Por exemplo, basta usar won't no lugar de will not. Você substitui will not por won't. Ok? Outros exemplos. I will not visit my cousin tomorrow. Na forma abreviada vai ficar I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Mais um exemplo. They will not arrive at night. They won't arrive at night. They won't arrive at night. Eles não chegarão de noite. Vamos então para a forma interrogativa. A formação das frases do futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura. Agora você vai ter no início da frase a partícula will, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo, sem to, mais o complemento. Ou seja, nos exemplos nós temos aqui, will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova. Eles comprarão uma casa nova. Segundo exemplo, will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite. E assim você tem a forma interrogativa. Ela é bem parecida com a forma interrogativa do to be. Você inverte, você começa a frase com a partícula will e não com o pronome, como é na forma afirmativa. Ok? Aqui nós temos uma tabela. Veja abaixo uma tabela com a conjugação do futuro do will, onde o verbo principal é travel, viajar. Vamos ler juntos. I will travel. We will travel. He, she, it will travel. We will travel. You will travel. They will travel. Na forma negativa, I will not travel. You will not travel. He, she, it will not travel. We will not travel. You will not travel. They will not travel. A forma interrogativa, percebam,
Estou começando a frase com will. Will I travel? Will you travel? Will he, will she, will it travel? Will we travel? Will you travel? Will they travel? Ok? Hoje é só a nossa revisão sobre o Simple Future. See you later. Até a próxima.